Ei você, eu quero falar contigo um instante, eu tenho um recado de um Deus poderoso para a tua vida nesta hora, viu? Você mesmo, vamos conversar um pouquinho, mas eu vou logo te avisando que eu não sei falar bonito, eu sei falar simples e tenho certeza que da forma que eu falar você vai entender, sabe por quê? Porque no capítulo 1 de Jeremias, versículo 6 e 7, quando o Senhor chamou a Jeremias, Jeremias disse: Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei nem falar. E sabe o que é que Deus disse? Deus disse: Jeremias, não diga que tu és uma criança, mas tudo quanto eu te mandar falar, tu falarás. Aleluia, oh glória. Por isso eu sei que nesta tarde você vai entender, aleluia, aquilo que Deus quer falar conosco. Seja você um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, você irá entender porque essa palavra é para nós nessa tarde. E vai ser rápido porque o tempo aqui é muito curto, mas vamos aproveitar a ferramenta poderosa para que Deus nos abençoe. No capítulo 1 de Jonas, vamos falar sobre Jonas, o profeta Jonas. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: certo dia o Senhor disse a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor. E indo na direção contrária, ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Só até aqui, irmão. O versículo 3, nós vamos ler só a parte B. Irmão, nós vimos aqui uma ordem de Deus para um homem que foi confiado a ele, aleluia, um chamado de profeta. A Bíblia se refere a Jonas como um profeta da parte de Deus. E quando Deus veio falar com Jonas, a Bíblia diz que quando o Senhor falou e disse: apronta-te, ele obedeceu, ele se aprontou, diz a palavra do Senhor. Aleluia, mas a direção que Deus tinha dado para Jonas era a cidade de Nínive, a maior cidade da Síria, era a capital, aleluia, da Síria naquele tempo. E essa cidade era tão grande que a Bíblia diz que para atravessar ela era necessário 3 dias. Olha só, aleluia, a quantidade de gente que estava naquela cidade à espera de uma oportunidade da parte de Deus. Jonas foi, mas não para a direção que Deus havia o mandado. A Bíblia diz que ele se aprontou e ele foi ao porto de Jope. E sabe o que ele fez? Ele pegou um navio, irmão, que ia para a Espanha. Deus mandou ele para Nínive, ele foi para a Espanha. Aleluia! E ele entrou naquele navio. E nós já sabemos o que aconteceu com Jonas dentro daquele navio. Se você não sabe, você pega a Bíblia Sagrada. Se você não tem uma Bíblia, pega o seu celular e leia o livro de Jonas. Esse livro é maravilhoso. E você vai entender a história toda. E sabe mais, irmão? O que é que acontece? Aleluia. Ele tentou se esconder de Deus. Ele fugiu para uma direção contrária àquilo que Deus havia ordenado. Mas será se nós podemos nos esconder do Senhor? Aleluia. Será se nós podemos? Será se realmente Jonas achou que ele ia se esconder de Deus, indo para outra cidade? Eu não sei qual é o ministério que Deus, aleluia, confiou à tua vida. Mas eu quero te dizer nessa tarde, em nome de Jesus, que não importa para onde você fugiu, não importa se tu mudou de cidade, se tu mudou de bairro, se tu mudou de igreja, se tu mudou até mesmo de país, porque você se achava incapaz, aleluia, de cumprir esse ministério que Deus havia te entregado. Eu quero te dizer que você não pode se esconder de Deus. Eu quero te dizer que você não tem um esconderijo seguro, aleluia, de Deus. Ninguém se esconde de Deus, irmão. Vamos ler lá o Salmo 139, versículo de 7 a 10. Vamos ler rapidamente essa palavra. Eu vou pegar minha outra Bíblia aqui. Essa Bíblia que eu li para vocês, o livro de Jonas, irmão, ela é uma Bíblia da linguagem de hoje, uma NVI, uma Bíblia boa para evangelismo. Mas eu vou ler esse salmo aqui numa Bíblia de estudo minha, uma Almeida, e diz assim o versículo 7.
Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí está. Se fizer, aleluia, do Seom, aleluia, a minha cama, eis que tu ali está também. Se tornar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, também estás. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Irmão, o salmista Davi, ele declara aqui para nós que não há como alguém fugir ou se esconder de Deus. Não há. Se você subir ao céu, o Senhor está lá, porque lá é o seu trono, diz a sua palavra poderosa. Se você descer nas profundezas do mar, o mar é conhecido na sua profundeza como o mundo dos mortos, disse o próprio Jonas aqui, quando ele estava, aleluia, na barriga do peixe, nas profundezas. Oh, aleluia, não há, irmão, se você for para um deserto, como diz essa palavra, Deus te encontrará lá também. Não há como se esconder do Senhor Jesus. E mais, aleluia, Jeremias capítulo 23, vou ler para você essa palavra aqui, ó. Jeremias capítulo 23, versículo 24, diz assim, ó: esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja? O próprio Deus está falando, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Irmão, não há como se esconder de Deus. Não há como escapar daquilo que Deus determinou e confiou na tua vida. Inclusive esse Deus, ele vê tudo, que ele conhece a dor que você está passando, ele conhece as tuas lágrimas que você tem derramado, não está, aleluia, longe dos olhos do Senhor, nem está oculto dos olhos dele, porque a Bíblia vem dizer que os olhos de Deus é como chama de fogo, aleluia. Ele está contemplando a tua angústia, ele está contemplando o teu desespero, ele está contemplando a batalha travada que você está lutando contra uma doença ou contra uma questão no casamento familiar ou espiritual, financeira que seja. O Senhor está contemplando tudo, nada fica longe dos olhos dele, porém ele está esperando uma atitude sua. Sabe o que foi que Jonas fez? Ele orou. A atitude de Jonas colocou outras pessoas que estavam próximo dele em risco, em perigo. Veja bem, a tua decisão de resistir ao chamado de Deus está colocando em risco pessoas que você ama, pessoas que estão próximo de você, porque enquanto você não voltar para viver o que Deus tem na tua vida, aleluia, lá fora onde você está passeando, onde você está tentando ficar longe daquilo que Deus tem para ti, não dará certo como você desejaria. Porém, o salmista, ele fala, aleluia, aqui, quando ele vem dizer que nós não podemos nos esconder, ele diz assim, mas a tua mão me sustenta. Sabe o que é isso? A misericórdia de Deus está sobre você até o dia de hoje. Por isso que você está aqui, assistindo esse vídeo. Por isso que você está de pé, por isso que você está vivo, porque a misericórdia do Senhor ainda está sobre você. Então, seja um missionário junto comigo. Vamos, aleluia, enviar este recado da parte de Deus a todos aqueles que estão por aí fugindo de Deus. E eu sei que você conhece alguém. Se você conhece alguém que está vivendo dessa forma, envia esse vídeo para ele. Me ajude a viver esse chamado e a cumprir esse ministério. Fazendo dessa forma, nós veremos grandes coisas que Deus fará através dos seus profetas nessa terra. Porque essa terra está precisando dos mensageiros que são fiel e obedientes ao Senhor. E que Deus te abençoe nessa tarde. Fique nesse canal, aleluia, me siga aqui para que você, aleluia, aprenda mais da palavra de Deus e se fortaleça, nós possamos orar junto e caminhar junto em nome de Jesus.